Bem-vindo ao nosso canal. Se gostar do conteúdo do vídeo, pedimos que deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas atualizações e compartilhe com seus amigos e familiares. Aproveite essa oportunidade de se conectar com uma história poderosa e significativa. Você não vai se arrepender. Que a paz e a vitória do Senhor esteja sempre com você. Provérbios capítulo 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem perverso perece sua esperança, e acaba-se a expectação de riquezas. O justo é libertado da angústia, e vem o ímpio para o seu lugar. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos homens de bem a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. A mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. Ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente dos justos será liberada. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Ao que retém o trigo o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. No capítulo 11 do livro de Provérbios, encontramos uma série de versículos que nos oferecem sabedoria e lições valiosas para aplicarmos em nossa vida diária. Vamos refletir sobre cada um desses versículos e a lição que podemos tirar deles. O versículo 1: Balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Devemos agir com honestidade e justiça em todas as nossas transações e relacionamentos. A desonestidade é abominável aos olhos de Deus. O versículo 2: Quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A humildade nos conduz à sabedoria, enquanto a soberba nos leva à desonra. Devemos cultivar a humildade em nossas atitudes e reconhecer que não somos superiores aos outros. O versículo 3: A integridade dos retos os guia, mas a perversidade dos desleais os destrói. Devemos buscar agir com integridade em todas as áreas de nossas vidas. A perversidade e a deslealdade levam à destruição. O versículo 4: De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Devemos valorizar mais a justiça do que a busca desenfreada por riquezas. A justiça nos protege e nos livra da morte espiritual. O versículo 5: A justiça dos retos os livrará, mas, pela sua cobiça, os trará à destruição. Devemos ser justos em todas as nossas ações e evitar a ganância. A justiça nos protege, enquanto a cobiça nos leva à destruição. O versículo 6: O justo é libertado da tribulação, mas o ímpio a recebe no lugar dele. Devemos buscar viver uma vida justa mesmo em meio às tribulações. Deus nos libertará das dificuldades. O versículo 7: Com a boca o ímpio perde o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Devemos ter cuidado com o que falamos e buscar conhecimento para agir com sabedoria. As palavras do ímpio podem causar danos, mas os justos são liberados por meio do conhecimento.
O versículo 8, o justo é libertado da angústia, e o ímpio a recebe no seu lugar. Aqueles que vivem uma vida justa são livres da angústia e do sofrimento, enquanto os ímpios colhem as consequências de suas ações. A lição aqui é que devemos buscar a justiça em todas as áreas de nossas vidas, sabendo que isso nos trará liberdade e paz. O versículo 9, o hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Devemos ter cuidado com o que falamos, pois as palavras podem causar danos irreparáveis. A lição é que devemos buscar conhecimento e sabedoria para falarmos com discernimento, evitando atitudes hipócritas que prejudicam os outros. O versículo 10, na prosperidade, rejubila-se a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Quando a cidade ou a comunidade está prosperando, todos se alegram. Por outro lado, quando os ímpios sofrem as consequências de suas ações, há um senso de júbilo. A lição aqui é que devemos celebrar o progresso e a prosperidade daqueles ao nosso redor, ao mesmo tempo em que reconhecemos que as ações ímpias levam à destruição. O versículo 11, pela bênção dos retos a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. A bênção dos justos traz honra e exaltação à cidade ou comunidade em que vivem. No entanto, as palavras perversas dos ímpios podem causar queda e destruição. A lição é que devemos buscar abençoar aqueles ao nosso redor com palavras e ações positivas, evitando propagação de negatividade e destruição. O versículo 12, o que despreza o seu próximo é falto de senso, mas o homem de entendimento se cala. Devemos evitar desprezar ou menosprezar aqueles ao nosso redor, pois isso revela falta de discernimento. A lição é que devemos ser pessoas de entendimento, capazes de reconhecer o valor de cada indivíduo e saber quando é melhor permanecer em silêncio. O versículo 13, o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Devemos ser pessoas confiáveis, capazes de guardar segredos e não propagar fofocas. A lição é que a confiança é um valor essencial em nossos relacionamentos, e devemos ser fiéis de espírito ao manter segredos e confidências. O versículo 14, na falta de conselhos os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. É importante buscar conselhos sábios e ouvir diferentes perspectivas antes de tomar decisões importantes. A lição aqui é que a sabedoria coletiva pode nos ajudar a tomar decisões mais sólidas e bem fundamentadas. O versículo 15, aquele que fica por fiador de um estranho certamente sofrerá, mas o que odeia os compromissos está seguro. Ficar como fiador de alguém desconhecido pode trazer consequências negativas, enquanto evitar compromissos desnecessários traz segurança. A lição aqui é que devemos ser cautelosos ao assumir responsabilidades financeiras em nome de outros e aprender a dizer não quando necessário para proteger nossos interesses. O versículo 16, a mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. A mulher graciosa é aquela que possui virtudes e valores nobres, e sua atitude preserva sua honra, assim como os violentos guardam suas riquezas. A lição é que devemos cultivar a graça interior, agindo com integridade e dignidade em todas as situações, para preservar nossa honra. O versículo 17, o homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel atormenta o seu próprio corpo. Ser bondoso e gentil traz benefícios para nossa própria alma, enquanto agir com crueldade traz sofrimento para nosso próprio corpo. A lição é que devemos escolher ser pessoas amáveis e compassivas, pois isso não só beneficia os outros, mas também traz paz e bem-estar para nós mesmos. O versículo 18, o ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Aqueles que agem de forma desonesta e enganadora colhem os frutos de suas más ações, enquanto aqueles que semeiam justiça serão recompensados. A lição é que devemos sempre escolher a honestidade e a justiça em nossas ações, confiando que, no tempo certo, seremos recompensados por nossos esforços. O versículo 19, como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal, para a sua morte. A justiça nos leva a uma vida plena e satisfatória, enquanto seguir o caminho do mal nos leva à morte espiritual e emocional. A lição é que devemos buscar a justiça e fazer escolhas que nos levem a uma vida de integridade e propósito, evitando ações prejudiciais que nos levem ao declínio. O versículo 20, abominação são para o Senhor os perversos de coração, mas os perfeitos em seu caminho lhe são agradáveis. Deus despreza aqueles que têm corações perversos, mas se alegra com aqueles que seguem um caminho de retidão. A lição é que devemos buscar a pureza de coração e seguir os caminhos de Deus, pois isso nos tornará agradáveis aos seus olhos. O versículo 21, certamente o perverso não ficará impune, mas a descendência dos justos será livre. Aqueles que praticam a maldade e a injustiça não ficarão impunes, enquanto a descendência daqueles que vivem uma vida justa desfrutará de liberdade e bênçãos.
A lição é que devemos escolher viver de acordo com princípios éticos e morais, sabendo que nossas ações têm consequências que afetarão não apenas a nós mesmos, mas também as gerações futuras. O versículo 22, como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da discrição. A beleza exterior sem a sabedoria e discrição é como uma joia preciosa colocada no focinho de um porco. A lição aqui é que devemos valorizar a beleza interior, o caráter e a sabedoria, pois são esses atributos que verdadeiramente nos tornam belos. O versículo 23, o desejo dos justos é tão somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Os justos desejam o bem para si e para os outros, enquanto os ímpios esperam por consequências negativas e destrutivas. A lição é que devemos cultivar desejos altruístas, buscando o bem-estar e a felicidade de todos ao nosso redor, em vez de alimentar esperanças destrutivas. O versículo 24, ao que espalha, ainda se lhe acrescenta mais, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Aqueles que são generosos e compartilham o que têm são recompensados com ainda mais bênçãos, enquanto aqueles que são avarentos e egoístas acabam perdendo. A lição é que devemos praticar a generosidade e compartilhar nossos recursos com os outros, confiando que seremos ricamente abençoados. O versículo 25, a alma generosa prosperará e o que regar também será regado. Aqueles que têm uma alma generosa e estão dispostos a ajudar os outros experimentarão prosperidade em suas vidas, assim como aqueles que regam uma planta são regados por ela. A lição é que devemos cultivar um coração generoso, estendendo a mão para ajudar os necessitados e confiando que seremos abençoados em retorno. O versículo 26, ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoará, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Aqueles que são avarentos e retêm recursos necessários para o bem-estar do povo são amaldiçoados, enquanto aqueles que compartilham e vendem esses recursos são abençoados. A lição é que devemos ser generosos com o que temos, compartilhando nossos recursos para o benefício daqueles ao nosso redor. O versículo 27, o que busca o bem, busca favor, mas ao que procura o mal, ele lhe sobrevirá. Aqueles que buscam ativamente o bem encontram favor e bênçãos, enquanto aqueles que procuram o mal acabam enfrentando as consequências de suas ações. A lição é que devemos nos esforçar para buscar o bem em todas as situações, pois isso nos trará favor e recompensas. O versículo 28, aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Aqueles que confiam apenas em suas riquezas e propriedades estão destinados a cair, mas os justos, aqueles que confiam em Deus e vivem de acordo com seus princípios, florescerão como a folhagem. A lição é que devemos colocar nossa confiança em coisas que são eternas e duradouras, em vez de confiar apenas em bens materiais. O versículo 29, aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Quem causa problemas e conflitos em sua própria casa ou família acabará colhendo apenas frustração e decepção, enquanto aqueles que são sábios de coração serão respeitados e obedecidos. A lição aqui é a importância de cultivar a harmonia e a paz em nossos relacionamentos familiares, evitando atritos e buscando a sabedoria para guiar nossas ações. O versículo 30, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Aqueles que vivem com retidão e justiça produzem frutos que trazem vida e benefícios, enquanto os sábios são capazes de influenciar positivamente as pessoas ao seu redor, levando-as ao caminho da sabedoria. A lição é que devemos buscar viver uma vida justa, sendo exemplos positivos para os outros e compartilhando o conhecimento e a sabedoria que possuímos. O versículo 31, eis que o justo não ficará sem recompensa, mas o perverso será punido pela sua impiedade. Os justos são recompensados por suas ações corretas, enquanto os perversos enfrentam as consequências de suas más escolhas e ações. A lição é que a justiça prevalece, e devemos confiar que Deus recompensará aqueles que seguem seus caminhos, mesmo que às vezes pareça que os ímpios estão prosperando. Agradeço a você, telespectador, por assistir mais um vídeo sobre Provérbios de Salomão. Espero que as reflexões e lições compartilhadas tenham sido valiosas para a sua vida. Incentivo você a se inscrever no nosso canal, dar um like no vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas. Dessa forma, você estará ajudando a espalhar a mensagem e permitindo que mais pessoas se beneficiem dessas preciosas palavras de sabedoria. Lembre-se que a busca pela sabedoria é um processo contínuo. Até o próximo vídeo. Que a paz e a sabedoria do Senhor estejam sempre com você.